Fala galera, tudo bem? Meu nome é Vinícius e vamos aqui agora dando continuidade a responder as questões sobre clonagem e exame de DNA. Então, a primeira questão do Enem 2008 é o seguinte: define-se genoma como o conjunto de todo o material genético de uma espécie, que na maioria dos casos é uma molécula de DNA. Durante muito tempo, especulou-se sobre a possível relação entre o tamanho do genoma, medido pelo número de pares de bases e número de proteínas produzidas e a complexidade do organismo. As primeiras respostas começam a aparecer e já deixam claro que essa relação não existe, como mostra a tabela abaixo. Então, aqui seria a alternativa C, né, que fala o tamanho do genoma não é diretamente proporcional ao número de proteínas produzidas pelo organismo. Por quê? Nós vamos ver aqui, ó, se a gente for ver pela mosca da fruta, Drosophila melanogaster, o tamanho é de 180 milhões de bases, de pares de bases, onde nós temos aí 86.355 número de proteínas descritas. Fazendo uma correlação aqui, ó, crescendo o número de bases, a gente vê bem que realmente esses números de proteínas tem mais proteínas nessa, né? Mas, se a gente for comparar aqui, ó, a do camundongo e do homem, o homem tem um tamanho menor, né? A do camundongo é 3.454.200.00, que produz quase que a metade do número de proteínas que é produzido pelo homem. Então, realmente não é diretamente proporcional, né? O tamanho do genoma não é diretamente proporcional ao número de proteínas produzido pelo organismo. O conjunto, vamos lá, alternativa A, o conjunto de genes de organismo define o seu DNA? Não, né? O que vai, os genes, como foi falado, né? Os genes são segmentos do DNA, segmentos que estão relacionados com alguma característica específica. Então, os genes do DNA definem características, né? E não o DNA. A produção de proteínas não está vinculada à molécula de DNA, está vinculada com certeza, né? Tem um processo de transcrição, de tradução. Quanto mais complexo o organismo, maior o tamanho do seu genoma, não, né? O camundongo tem um genoma maior do que o do homem, mas o homem é mais complexo. E a alternativa é: genomas com mais de 1 bilhão de pares de bases são encontrados apenas nos seres vertebrados. Não, também não, né? O arroz mesmo possui mais de 1 bilhão de pares de bases e não é um ser vertebrado. Alternativa ou questão 2. O DNA, ácido desoxirribonucleico, material genético dos seres vivos, é uma molécula de fita dupla que pode ser extraída de forma caseira a partir de frutas como morango ou banana amassados, com uso de detergente, de sal de cozinha, de álcool comercial e de uma peneira ou de um coador de papel. O papel do detergente nessa extração do DNA é alternativa letra E, romper as membranas celulares para a liberação do DNA em solução. Com a explicação disso, a membrana plasmática das células são compostas, né, por uma bicamada lipídica, lipídios. Para você dissolver, né, digamos assim, não é dissolver, mas fazer a desconstituição de uma bicamada lipídica, é necessário que haja um detergente. O que é detergente? Detergente é uma substância que tem uma parte anfifílica e uma parte anfifóbica, ou seja, uma parte que tem interação com lipídio e uma parte que é polar e tem uma interação com água, por exemplo. E aí essa constituição dupla faz com que, ao entrar em contato com a bicamada lipídica, haja a sua desconstituição, né, da camada. E aí, aglomerar o DNA em solução para a visível? Não. Promover lise mecânica do tecido para obtenção do DNA? Não é do tecido que ele faz lise. Não, né? Ele faz lise da célula da membrana plasmática. Ele rompe a membrana plasmática. Emulsificar a mistura para promover a precipitação do DNA? Também não. Né? O DNA ele já está lá, né? Ele não precisa ser precipitado, ele só precisa sair da célula, né? Para que seja liberado na solução.
promover atividades enzimáticas para acelerar a extração do DNA. Não, também não. O DNA, o detergente não é uma enzima. Nem em 2003, segunda aplicação. A transferência de genes que poderiam melhorar o desempenho esportivo dos atletas saudáveis foi denominada doping genético. Uma vez inseridos no genoma do atleta, o gene se expressaria gerando um produto endógeno capaz de melhorar o desempenho atlético. Um risco associado ao uso dessa biotecnologia é o que alternativa C, falta de controle sobre a expressão fenotípica do atleta. Ou seja, se a gente começa a utilizar alguma substância, né, que tenha um efeito genético no nosso corpo, a gente pode perder o controle disso e aí ultrapassar o limite fisiológico para realmente patológico, incapacitar até o indivíduo. Então, as outras alternativas, nós temos que a obtenção de baixo condicionamento físico, não, porque isso aí não é um risco, né, associado, na verdade. Os efeitos são contrários, eles conseguem um bom condicionamento físico, né? Estímulo ao uso de anabolizante pelos atletas, não, também não, isso aí não é um fator primordial que influencia nos anabolizantes. D, aparecimento de lesões decorrentes da prática esportiva habitual, não. E limitação da adaptação fisiológica decorrente do treinamento físico, também não. Na verdade, é como se a limitação fosse diminuída, né, pela utilização dessa biotecnologia. Enem 2020 digital. Uma nova e revolucionária técnica foi desenvolvida para a edição de genomas. Desculpa. O mecanismo consiste em um sistema de reconhecimento do sítio onde haverá a mudança do gene combinado com o mecanismo de corte e reparo do DNA. Assim, após o reconhecimento do local onde será realizada a edição, uma nuclease corta as duas fitas de DNA. Uma vez cortadas, o mecanismo de reparação do genoma tende a juntar-se novamente. Nesse processo, um pedaço de DNA pode ser removido, adicionado ou até mesmo trocado por outro pedaço de DNA. Nesse contexto, uma aplicação biotecnológica dessa técnica envolveria a alternativa correção de distúrbios genéticos. Por quê? Se eu consigo cortar o DNA, adicionar, retirar, replicar, mudar, alterar a construção genética, né, a construção do DNA, logo, caso tenha algum distúrbio, que, por exemplo, alguma informação genética que corrobore com a produção de um tumor, esse pedaço do DNA poderia ser removido ou alterado para que esse produto final, né, não chegasse de fato a existir. Seria impedido aí que houvesse esse distúrbio genético. Enem 2011. Nos dias de hoje, podemos dizer que praticamente todos os seres humanos já ouviram em algum momento falar sobre o DNA e seu papel na hereditariedade da maioria dos organismos. Porém, foi apenas em 1952, um ano antes da descrição do modelo DNA em dupla hélice por Watson e Crick, que foi confirmado sem sombra de dúvidas que o DNA é material genético. No artigo em que Watson e Crick descreveram a molécula DNA, eles sugeriram um modelo de uma molécula de como essa molécula deveria se replicar. Em 1958, Marcellus e Staley realizaram experimentos utilizando isótopos pesados de nitrogênio que foram incorporados às bases nitrogenadas para avaliar como se daria a replicação da molécula. A partir desses resultados, confirmaram o modelo sugerido por Watson e Crick, que tinha como premissa básica o rompimento das pontes de hidrogênio entre as bases nitrogenadas. Considerando a estrutura da molécula de DNA, a posição das pontes de hidrogênio na mesma, os experimentos realizados por Watson a respeito da replicação dessa molécula levaram à conclusão de que a replicação é semi-conservativa, isto é, as fitas filhas consistem de uma fita parental e uma recém-sintetizada, né? Então, se eu explicar essa alternativa, não preciso explicar as outras, porque ela é meio que autoexplicativa, né? E ela acaba com as hipóteses das outras, mas porque ela é semi-conservativa. O DNA é uma fita dupla, né, de informação. E ela é aberta, né? As pontes nitrogenadas são abertas, como já foi visto nas aulas passadas, e uma nova fita é feita em cada uma, ou seja, no final da replicação vão ter duas novas moléculas, onde uma fita nova está sobre uma fita antiga, uma fita mãe. Portanto, é semi-conservativa porque metade do material genético
foi conservado. A metade da fita anterior da fita mãe foi conservada, por isso que é sempre conservativo. Essa aqui, 5 casais alegavam seus pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado de teste é estigmatizado na figura, e cada casal apresenta um padrão de 2 bandas de DNA, faixas, uma para o suposto pai e outra para a suposta mãe, comparada do bebê. Que casal pode ser considerado como pais biológicos do bebê? Bom, essa questão foi feita na aula passada, né? Se você quiser uma resolução mais detalhada, ela tem. Mas a lógica é o seguinte: vê os riscos pretos do bebê, certo? Do material genético do bebê, e depois vê os riscos pretos do pai e da mãe, de cada casal. Os riscos que estão no bebê, né? A informação genética do bebê, devem provir tanto do pai ou da mãe, ou do pai ou da mãe. Não pode haver um casal que não tenha essa informação genética e o bebê tenha, né? Ou seja, o único casal que bate com todas essas informações, ou seja, as informações genéticas do bebê estão presentes ou no pai ou na mãe desse casal, é o casal número 3. Portanto, é a alternativa letra C. Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares: pai, avó materna, filho e filha. Como o teste com o DNA nuclear não foi inconclusivo, os peritos optaram por usar também DNA mitocondrial para dirimir dúvidas. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial da... Essa aqui é a alternativa letra D, avó materna. Por quê? O DNA mitocondrial só é passado da mãe, sempre da mãe, certo? Ou seja, o DNA mitocondrial que eu tenho veio da minha mãe, e o da minha mãe veio da minha avó, que é a mãe dela, e da minha avó veio da minha bisavó, que é a mãe da minha avó, e assim sucessivamente. A Enem 2019, segunda aplicação. 1. Coleta e cultivo in vitro das células do paciente. 2. Transdução com vetor carregando o gene terapêutico. 3. Seleção e expansão de células com o gene terapêutico. 4. Reintrodução das células modificadas no paciente. A sequência de etapas na figura representa o processo conhecido como alternativa letra D, terapia gênica. Ou seja, não se trata de mutação, né, porque mutação é um processo natural, biológico, que acontece no nosso material genético. Não se trata de clonagem. Claro que há uma coleta e um cultivo das células, certo? E há uma expansão dessas células com o gene terapêutico, mas o objetivo não é clonar o indivíduo, o objetivo aqui é tratá-lo, né? C não é crossing over, porque crossing over é um processo de recombinação genética, que faz parte aí como um fator de aumento da variabilidade genética dos indivíduos. A terapia gênica, portanto, é a certa, e a E, transformação genética, não, é que não, esse termo aí, acho que não existe, eu acho. Enfim, e a terapia gênica é justamente isso, é fazer alterações microbianas, né, a nível microbianas e também a nível celular, né, pode ser um ou outro, nesse caso aqui é nível celular, né, nível celular não, dimensão celular, né, não tem ou pode ser com micróbios, com bactérias e vírus, ou não pode ser com a própria célula do indivíduo, né, no caso é com a própria célula, e fazer alterações que visam tratar alguma patologia do paciente, né. Em 2019, um pesquisador observou em uma árvore um ninho de uma espécie de falcão. Apenas um filhote apresentava uma coloração típica de penas de ambos os pais. Foram coletadas as amostras de DNA dos pais e filhotes para caracterização genética de ala responsável pela coloração das penas. O perfil de bandas obtidos para cada indivíduo no ninho para o locus 1 e 2, né, locus 1 e 2, onde se localiza um gene nessa característica representada na figura. Nos filhotes, qual apresenta a coloração típica de penas dos pais. Ou seja, aqui é a mesma lógica da questão que a gente fez, né? Sobre a paternidade, sobre os pais serem filhos. Ou seja, tem os filhotes, né? Filhote 1, 2, 3, 4 e 5. E tem o locus 1 e o locus 2.
A gente tem que olhar, nesse caso, o material genético dos pais, certo? Antes, e depois olhar quais filhotes correspondem a esse material genético, certo? Então vamos lá. Fazendo uma comparação, aliás, a gente pode fazer das duas vias, ou olhar os pais primeiro ou olhar os filhotes. Eu prefiro olhar sempre os filhotes antes. Então vamos olhar o filhote 1. O filhote 1, ele tem um material no alelo B, assim como o pai tem. Então beleza, o filhote 1 até aí ok. Tem informação genética no alelo C, como assim como a mãe tem, beleza. No alelo E também possui, beleza. E no alelo G, né, tanto o pai como a mãe possuem. Então o filhote 1 tá ok, seria ele, né? Já o filhote 2, ele não tem informação genética no alelo C, mas a mãe tem, então ele deveria ter também. Então não pode ser. No filhote 3, ele tem informação no alelo H, mas não tem como ele ter informação no alelo H, porque nem o pai nem a mãe tem. Então, como é que ele tem essa informação? Então, já não pode ser o 3 também. O 4, ele não tem a informação no alelo C e tem a informação no alelo D, o que não compactua com a conformação genética dos pais. Logo, não pode ser o 4 também, nem o 5, pelas mesmas razões, pois o 5 ele não tem informação no alelo G, onde os pais têm. Logo, a alternativa correta é a letra A, que seria o filhote 1. Mesma lógica da questão. Vocês estão vendo que esse tipo de questão cai muito no Enem, né? Então é importante que vocês aprendam essa leitura. Enem 2018. Considere em um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos M. E outras 5 que produzem flores e são apenas doadoras de pólen, DP1 até DP5. Foi escolhida a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz da semente S1 e das prováveis fontes de pólen foram obtidos pela análise dos blocos letra A e letra B de marcador DNA conforme a figura. A progenie S1 recebeu o pólen de qual doadora? Bom, aqui é a mesma lógica, né? Mesma lógica que é o seguinte: nós temos S1 aqui, certo? E nós temos o fruto, que é o M. E aí esse S1 vai receber informação de DP1, DP2, DP3, DP4, DP5. Ou seja, a informação desses DPs, né, tanto de 1 até o 5, junto com S1, tem que resultar aí, né, no fruto, né, no fruto. Logo, aqui, ó, o único que se encaixa, se eu fazer a lógica, seria aí a alternativa E, DP5. Então, muito obrigado aí pela atenção, certo? Se ficou alguma dúvida, pode digitar aqui nos comentários ou falar com a gente na rede social, né? @Genilogs no Instagram. Muito obrigado, gente. É o Genilogs com você.